Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia greves de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir a vós, seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvimos então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantando em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes grandezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão aos homens que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: porque desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme às primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso,
e tomava uma ovelha do rebanho, ele saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no sorrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava no escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-o da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão dos exércitos: de quem é filho este moço Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando depois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé Belemita.